Vindo agora. Alô? João? Vamos. Muito bem. Olá. Voltou? Está me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Probleminhas técnicos aí, nada muito grave, só um problema de audição. Então, queridão, então, é o piloto de provas da Fonte Church São Paulo, né? Ganhar uns cursos aí. Que legal. Eu queria ver com você, João, um pouquinho sobre questão de você sentir o chamado de vir para o Cavando Fontes. Como é que foi esse processo de decidir vir para o Cavando? O que que houve? Como foi? Eu lembro que a primeira vez que eu tive o contato de ouvir assim, a questão de missões foi quando a Nanda foi enviada para o Cavando em Recife. Uhum, E eu comecei a... Eu lembro que eu fiquei assim, nossa, eu posso ser enviado pela igreja, eu posso viver isso em outros lugares. Eu lembro que nessa época eu fiquei super empolgado, mas eu não fiquei empolgado pela missão, pelo ser enviado e fazer a diferença em outro lugar. Eu lembro que eu fiquei empolgado somente para ir para outro lugar. Nossa, eu posso ir para Londres, vamos dizer assim. Eu ficava empolgado por ser um lugar diferente e, e por ser também quebrar a rotina. E eu lembro uhum, que eu comecei a orar nessa época por isso. E eu comecei assim, dê oportunidade de avançar na maturidade cristã e ser enviado. sim. E eu lembro que a Nanda voltou em São João, eu não lembro se era nas férias, não lembro se foi no final do Cavando, de Recife, e eu lembro que ela conversou com o pastor Alexandre e falou para o pastor Alexandre que eu tinha essa vontade de ser enviado. E o pastor Alexandre sabia que eu não estava preparado ainda. E aí ia Sim, ser se eu não me engano, a segunda ia ser em Vitória. A segunda turma foi em Vitória. sim. Isso. E aí ele falou para ela que eu não estava preparado ainda. E realmente eu não estava. Então, durante esse processo que a Nanda finalizou o Cavando de Recife e foi finalizando o de Vitória, eu comecei a me dedicar mais. Eu comecei a pedir novos desafios, tanto para Deus quanto para o meu discipulador. Eu lembro que eu comecei a pedir para levar a edificação da célula, e comecei a pedir para ser mais participativo. E foi nesse Aham, período de quando eu sabia que eu não estava preparado, até o ano retrasado, eu comecei a liderar uma célula e essa célula fluiu, começou a fluir bastante. E eu lembro aham, que eu ansiava bastante por isso. E aí teve a notícia que abriria o Cavando ou em Floripa ou aqui em São Paulo. E eu comecei a dizer, não, eu quero participar disso. Mas eu ficava bastante preocupado por causa dos mantenedores. Então eu sim. lembro que eu só orava. Eu fiz uma lista de 2018 e eu coloquei carro, maturidade espiritual e ser enviado para o Cavando Fontes. E eu lembro que em outubro o Rogério me chamou para ir na casa dele, o pastor Rogério, Sim. e eu cheguei lá todo inocente, né? Tava em oração, pedia todo alegre, mas aí ele virou para mim e falou assim, ó, surgiu a oportunidade de você ir pro Cavando Fontes. Eu lembro que eu travei Ah, na hora e eu sempre fui muito impulsivo.
E eu falei assim, não, eu vou, vamos, glória a Deus, vamos, tô dentro, não sei o quê. Mas no dia seguinte, eu já tava, não, será que é de Deus? E eu acabei esquecendo de todas as orações que eu tinha feito, pedindo para Deus, e a resposta estava ali. E eu comecei a querer fugir disso. Então, assim que surgiu o Cavando Fontes, isso despertou em mim. Mas eu fui conhecendo, fui entendendo a questão de ser enviado, as missões, que as missões para mim era só quando eu saía da minha cidade, mas se iniciava com o meu trabalho em São João, eu exercendo aquilo que eu fui chamado para fazer lá em São João. E tudo isso gerou a oportunidade de eu estar vindo para o Cavano e estar aprendendo. Tudo que eu aprendi para ficar em São Paulo e fazer o que eu preciso fazer, para voltar para São João, para qualquer lugar agora e fazer a missão que eu fui chamado para fazer. Mas surgiu mesmo assim que surgiu a notícia do primeiro Cavando Fontes. Foi que o ano despertou o desejo. Que legal. A Nanda que você fala é a Fernanda Guedes. Isso. Ah, legal, legal. É uma benção, uma referência, né? Hoje casada com o Vitor Santos de Cosmópolis e ambos estão em Montemor, né? Servindo, ajudando na obra naquela igreja, cuidando dos jovens. Uma benção muito grande. Que legal. Como eu disse, né? São João da Aliança é uma pequena cidade, mas o coração da liderança é um coração missionário, né? É um coração voltado, de fato, para este projeto de crescer como igreja. Tanto que tem igreja do lado ali, qual é o nome da cidade mesmo? Me fugiu agora. Alto Paraíso. O Paraíso, né? Que é uma cidade esotérica, muito ligada a essa questão dos extraterrestres, né? Vários ETs ali. O portal de entrada da cidade é um disco voador, né? Isso mesmo. E ali ele já tem uma igreja consolidada, né? Graças a Deus. É muito legal ver esse espírito que era na vida daquela igreja. E, com certeza, também você, né? Como filho daquela igreja. Né? Isso é muito bom. O tempo que você tem vivido era de uma cidade satélite de Brasília, que é uma cidade grande. Como é que foi essa transferência, né, de cidade, vir para São Paulo? Como é que foi isso para você? Eu sempre achei que eu já tinha tido contato com cidade grande, de verdade, assim. E eu morei um tempo em Brasília e eu tive esse contato com a correria de uma cidade grande. Mas eu lembro que dentro do avião, quando estava chegando em São Paulo, não tinha fim. Não tinha fim. E eu comecei a pensar, não, é mentira. É muito grande, é muito grande. E Brasília hoje é uma cidade pequena para mim. Comparada com São Paulo, é uma cidade do interior. Pois Porque é. não tem comparação. Realmente, aqui de verdade eu me senti o verdadeiro da roça, né? O goiano de verdade. Olha só. São Paulo, de fato, é a maior cidade do Brasil, né? Então, são 12 milhões de habitantes só na cidade de São Paulo e mais de 20 milhões na região metropolitana. Então, como matéria-prima da igreja, a gente está no lugar certo. Não vai faltar gente para evangelizar, né, João? Graças a Deus. Muito trabalho. É um grande desafio, uma grande oportunidade, né? É muito legal a gente ver essa porta aberta, né, que existe aqui em São Paulo e a oportunidade que nós temos de avançar para dentro de uma cidade assim tão grande, tão cheia
de oportunidades de evangelismo como nós temos aqui, né? Sim. E de encaixar-se em uma igreja em plantação, como é que foi isso para você? Porque a igreja de São João ela é uma igreja consolidada, é uma igreja que vive intensamente aí todos os ministérios, né? Foi essa adaptação a esse novo tempo? Eu sempre tive um complexo de inferioridade muito grande. Então, eu sempre pensava que eu não faria parte de alguma coisa tão grande como o Cavando Fontes e o início da implantação aqui em São Paulo da igreja. E eu lembro que antes de eu vir para o Cavando, eu tinha muito medo por achar que eu não estava preparado, que eu não tinha nada para somar com a equipe e com os outros alunos do Cavando. Então, eu lembro que eu cheguei no Rogério faltando um mês para vir para o Cavando, não para dar resposta, mas já para vir. E eu falei assim, Rogério, eu acho que eu não estou preparado. Eu nem falei acho, falei assim, Rogério, eu não estou preparado, eu não tenho capacidade para ir e fazer parte disso. E ele falou assim, não, agora você me falando isso, agora que eu sei que você está preparado mesmo. Agora que você vai. Agora que você tem que ir. E então, quando a gente chegou, e a igreja, vocês já tinham iniciado os cultos, a igreja já tinha se iniciado aqui. E quando a gente começou a participar dos cultos na base, para mim foi uma coisa nova, porque eu nunca participei desse início. De você colocar a semente e você ver o feijão. Aqui nem a aula, né? Você coloca o feijãozinho no algodão e você vê realmente a planta surgindo. E aqui eu tive a oportunidade de ver isso. E o Espírito Santo foi ministrando muitas vezes em relação que eu faço parte. Não só eu, como Cavando Fontes, mas todos os membros estão envolvidos para que essa igreja cresça, né? Que a gente faz parte, a gente está aqui para trabalhar e nós somos chamados para que ela cresça. Então, para mim, está sendo ótimo, porque ainda a igreja ela não chegou no tamanho que a gente quer, né? Com certeza. Temos aí nossa meta de 1.000 igrejas inicial, né? Então, para mim é muito bom. Isso é muito legal. E até o trabalho que a gente iniciou antes mesmo da pandemia, desse tempo de isolamento começar, a gente começou o trabalho ali na Vila da Paz. E eu pude sentir isso mais ainda, porque a gente estava chegando num lugar onde que pessoas... Eu nunca vi ninguém. Evangelizar em São João é muito fácil, porque eu conheço praticamente todo mundo. Mas eu cheguei num lugar onde eu não conheço ninguém, onde a cultura onde que eu cresci é totalmente diferente e eu tenho a responsabilidade de levar Cristo até eles. Eu tenho esse privilégio de levar Cristo até eles. Então isso arde, isso é legal porque a gente anseia em querer fazer mais. A gente, nossa, teve uma pessoa na célula, uma pessoa foi participar, ela não prestou atenção, mas ela estava lá. E isso gera alegria, isso é muito bom. É verdade. Fala um pouquinho sobre a Vila da Paz, João, até para o pessoal conhecer e saber o que é a Vila da Paz, onde é. Bom, a Vila da Paz, para quem não conhece, quem não sabe ainda, o Cavando Fontes, ele é no bairro do lado do Autódromo de Interlagos. E abaixo do autódromo tem uma comunidade chamada Vila da Paz. Então é um lugar, vamos dizer assim, bem com a galera do funk, uma galera que tem contato com... No ponto onde a gente começou a célula, onde que tem muito tráfico de drogas. Então tem um campo de futebol, onde eu tive a oportunidade de passar vergonha já também. E a Vila da Paz, a gente iniciou... Futebol por quê? Hã? Passou vergonha por quê no campo de futebol? Porque joga mal? Demais. Fui jogar futebol e saí com dor nas costas ainda. Mas a Vila da Paz, a gente teve o início, a ideia surgiu dos nossos maravilhosos pastores, né? E a gente conseguiu entrar ali, primeiramente com o Bruno, né? E com a Nai. Sim. E a gente eles fizeram um espetáculo, nossa, muito bom. E
Eles trabalham com artes circenses, É né? a Trupa Eles Ases. são da Fonte de Araras. Isso, é verdade. E ali a gente teve a oportunidade, através deles, a gente entrou e o pessoal começou a ver a gente ali. Então, a Vila da Paz é uma comunidade onde necessita muito da palavra de Deus, é onde tem muito jovem perdido, é onde tem muito jovem que está conhecendo o mundo muito fácil, que é através das drogas, inicialmente pela bebida alcoólica, da mesma forma que eu iniciei, que é uma porta muito grande para outras drogas, é através de ver coisas acontecendo ali e achar que ali não tem outra saída. Então, a Vila da Paz é um lugar onde a gente está começou e vamos continuar assim depois dessa pandemia. Estamos continuando nesse tempo em oração, mas depois dessa pandemia nós vamos continuar levando a Cristo para aquelas pessoas. É um lugar que necessita muito. Sim, sim. João, sem dúvida, é um desafio cuidar de pessoas, né, em todos os lugares. Fala um pouquinho, eu acho que já que você tocou no assunto sobre a Piazzi, eu acho que é legal isso, né? Eu não entendi. Fala sobre a trupe Aziz, o pessoal, importante até para as pessoas conhecerem e quem quiser convidá-los, também poder convidá-los. Aproveitar que o Bruno tá online, né? Por isso, Eu quero dizer que eu nunca vi pessoas com tanta facilidade de, através das artes, do circo ali, ter facilidade para alcançar todas as pessoas. Nesse dia, eu tive um contato mais direto, de conversar com eles, e eu tive a oportunidade de ver que eles conseguem alcançar as crianças através do circo, eles conseguem alcançar o jovem, o adolescente e os adultos. Muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, isso é coisa para criança, ou quem gosta disso tá perdendo tempo. Mas quem vê os dois trabalhando, vê que realmente não é qualquer um que faz. Eu acredito muito forte que Deus deu essa oportunidade para eles, deu esse dom para eles estar fazendo tudo que eles fazem. E eu tive a oportunidade de conversar mais com o Bruno, ele falou que eles têm um trabalho nas escolas, e ele falou que através da arte que eles fazem, eles conseguem alcançar adolescentes que estão em depressão, adolescentes que se sentem isolados, eles conseguem alcançar as pessoas de uma forma que muitas vezes no tete a tete a gente não consegue. Do evangelismo, de eu sair conversando com as pessoas e falar assim, ó, Jesus te ama. Através da arte do circo, eles conseguem alcançar as pessoas de uma forma muito boa. E as pessoas se sentem amadas. E não é uma coisa, por mais que eles se transformam ali em artistas, a essência deles continua a mesma. O amor que eles transmitem é o mesmo, não é nada de mentira. Então as pessoas se sentem amadas, sentem o amor de Jesus através de tudo que eles fazem. Gente, eu recomendo demais. Chama, usa para o evangelismo da sua cidade. Usa, é uma ferramenta muito grande que Deus tem dado para nós. Já está entregue, é só usar. é verdade. E se alguma igreja quiser treinar seus jovens ou adultos em artes circenses, podem chamá-los, eles são da Fonte Church de Araras. O Bruno, inclusive, pode colocar aí o telefone deles para contato, né? Porque é uma ferramenta extraordinária para evangelismo e eles são uma família, não só um casal, né? Uma família, e tem sido uma grande bênção do pastor Fernando e da pastora Luciana, né? Com certeza, Bruno, apesar de vocês, isso é importante que você tenha esse reconhecimento, como você escreve aí, mas apesar de vocês, Deus os usa, né? Normalmente, Muito. Deus, na sua bondade, usa apesar de nós. Então, compartilhe conosco aí o seu contato, seu Instagram, para a gente poder também divulgar e conhecer
que faz parte do grande evento da colheita. Vamos voltar, então, ao nosso papo. A gente se empolga, né? De evangelismo. A gente fica aí muito feliz. E eu queria ver com você qual que foi o seu processo de adaptação ao Cavando Fontes. Né? Você já era alguém que fazia as atividades domésticas ou não? Como é que era isso? Eu morei um tempo em Brasília com os meus 2 irmãos mais velhos e eu tive um tempo que eu tive que me virar. Foi o tempo que realmente eu peguei as coisas para fazer por necessidade. Esse tempo de morar sozinho mostrou que eu precisava fazer. Mas eu cresci com minha mãe sempre fazendo muita coisa dentro de casa e por ter eu e mais 2 filhas dentro de casa, a gente fazia as tarefas domésticas. Então, eu limpava a casa em um dia. Na época tinha uma prima minha um ano mais velha que morava com a gente. Então, um dia um limpava a casa, o outro limpava no outro dia. E eu lembro que disse até hoje que toda noite a gente tinha que ferver o leite, que a gente comprava leite engarrafado de vaca que eles entregavam. E toda noite um era responsável por ferver aquele leite. Mas realmente de ter contato, de começar a fazer as coisas assim, foi quando eu morei sozinho em Brasília, que eu tinha que fazer a minha marmita para levar para o trabalho, eu tinha que fazer o meu jantar. E eu cheguei no Cavando um pouco já encaminhado, não totalmente. Aqui eu tive a oportunidade de colocar tudo em prática, né? E em casa, não. Depois que eu voltei para São João, comecei a morar com meus pais de novo, a minha responsabilidade era somente de trabalhar na oficina, porque dentro de casa, uma das minhas irmãs fazia o almoço, enquanto uma fazia o almoço, a outra limpava a casa. Então, quando a gente chegava à noite, já tinha tudo feito. Então, eu cheguei no Cavando meio encaminhado. Aqui eu pude aprimorar. Legal. Ó, o Mike aí, ó. Falei do Mike, ele acabou de entrar aí, ó. Aí, o seu irmão fez a propaganda, ele já entrou. Seja bem-vindo aí. Você já é nosso velho conhecido dessa live. O João já começou apresentando você. Que bom que você teve essa influência aí na vida do João. Deus te abençoe, queridão. João, em relação às atividades, com o que você teve mais dificuldade? Jardinagem, faxina, cozinha, e o que você gostou de fazer? Eu acho que para mim o que eu tinha mais medo era a cozinha. Eu não sabia fazer feijão quando eu cheguei no Cavando. Para mim, eu sempre foi um mistério mexer com panela de pressão e eu sempre tinha um medo, porque eu tinha as histórias, né, de panela de pressão que explodia, que não sei o quê. Então, eu cheguei no Cavando Fontes com... Tem a bisteca, a primeira bisteca que eu fiz. E o quarto? Ó, bom, mas o meu medo sempre foi a cozinha. Então, eu sempre fugia do feijão. Eu fui fazer feijão depois das férias aqui, das primeiras férias do ano passado. Então, eu sempre fazia arroz, ou fazia salada, ou fazia carne. Mas aí eu criei vergonha na cara e falei assim, não, tem que aprender a fazer feijão. E hoje eu sei fazer feijão. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto é a cozinha. Por ver minha mãe sempre fazendo comida em casa e fazendo um jantar para outras pessoas. E eu gosto de tacar limão no miojo, ketchup, essas coisas. Eu acho que eu tô virando Masterchef. Então, é uma coisa boa para mim. Aí, já para você contar da bisteca pra gente. A bisteca foi É porque o pessoal não gosta de comer a bisteca bem frita, né? Pessoal, eu lembro que a gente foi fazer almoço, eu pentei para Thaís que eu podia fazer, e eu tava torcendo para vir um arroz, né? E ela falou assim, faz a bisteca. Aí eu, tá bom. E para mim fazer bisteca era só colocar o óleo na panela e jogar a bisteca lá e acabou.
e tinha uns 10, 12 pedaços de bisteca para fritar. E eu fiquei pensando assim, mas tem tanto bisteca para fritar, e fritava 5 de cada vez. E o fundo da panela foi ficando preto. E não tinha nem fritado a metade das bistecas ainda. E eu falei, normal, né? Segue o plano. Virava, bisteca grudando. Até que ela falou para mim assim, João, você pode jogar água para a bisteca não queimar. Mas quando ela falou isso, já tinha queimado quase tudo. Então a gente comeu naquele dia uma bisteca crocante, um pouco escura, ao ponto, né? O famoso ao ponto, bem passado. Ao ponto de carvão. Né? Você cozinha muita coisa boa e vão lembrar justo da bisteca. É porque esse marcou, essa marcou. Mas depois disso, ou ficou boa ou ficou crua. Aí eu não errei mais. Que legal, João. É muito bacana, né? A gente poder aprender coisas novas, né? Coisas diferentes. Isso é muito bom. Nesse sentido, como é que foi a questão acadêmica para você? Né? De adaptação ao treinamento teológico. Ainda não vamos falar das matérias que você gosta, mas como é que foi esse processo? Porque, digamos, não é a sua ênfase acadêmica, você é um cara muito prático, né? Como é que foi esse processo acadêmico? Assim, conta pra gente. O abraço e Mike. Eu sempre tive dificuldade com disciplina. Então, eu sempre tive dificuldade em me disciplinar e acordar cedo, em focar em estudos. Eu tive dificuldade para ter disciplina em tudo. Acho que uma das coisas que eu sempre tive facilidade para criar disciplina foi com exercício físico. Mas com o resto de coisas que geram um crescimento para mim, eu sempre fui largado com isso. Então, eu não era um cara de lia a Bíblia. Eu não era um cara de acordar todos os dias 7 horas da manhã, como a gente acorda aqui no Cavano. Eu não era um cara de buscar ter foco nos estudos no colégio, como eu estou tendo aqui agora. Então, eu cheguei no Cavano e até hoje ainda tenho dificuldade com a disciplina, mas eu comecei a trabalhar tudo isso. Isso automaticamente foi trabalhado em mim, não foi que eu comecei a trabalhar. Eu tinha que me adaptar a isso. Então, eu comecei a me adaptar em acordar cedo. Eu não sou um cara que gosta de acordar cedo. E em relação a isso, acho que eu sou bem preguiçoso. E aos estudos, eu comecei a ler aqui. A gente começou a pegar 2 livros em um mês. E isso, para mim, era muito. E tem muitas pessoas aqui que têm a facilidade. E para mim, nossa, é muita coisa para ler. Eu não vou conseguir. Mas no início foi bem difícil. Foi muito difícil para mim. Então, mas já no meio do ano, por até ter um pensamento assim, não, eu não consigo fazer as coisas que está sendo impostas a mim para ser feito, ou até o Matheus, meu discipulador, ele me ajudou bastante, que ele falou assim, João, se tu tá aqui, tu consegue, você consegue fazer. E eu parei de me diminuir com essas coisas e comecei a realmente me esforçar, me aplicar. Tem um pastor que ele fala pra gente que se a gente se esforçar, a gente consegue fazer tudo. Ele falava isso na aula de inglês, que é o pastor Daniel. Então, realmente, se eu me esforçar, e eu comecei a me esforçar para me adaptar no Cavano, tanto com as disciplinas, com as aulas, com a leitura, com o meu tempo de devocional, eu comecei a me esforçar e comecei a ter progresso nisso. Não é uma coisa que, nossa, eu não consigo, eu nunca vou conseguir. É realmente, nossa, eu nunca me esforcei. Eu deveria ter dito isso desde o início, mas eu sempre fugi e colocava desculpa nas coisas que eram mais difíceis. E realmente, aqui eu descobri que eu tenho a capacidade de fazer muito além daquilo que eu acho que eu posso fazer. Acho que isso é uma coisa importante. Às vezes nós não nos damos conta da capacidade que está dentro da gente. É mais fácil dizer eu não consigo, né? A frase eu não consigo, ela nos
de responsabilidade. E quando a gente entende que há limite, na verdade, nós fomos criados por um Deus ilimitado. Então, os limites nós criamos, né? Deus não nos dá limite nenhum. E quando a gente entende isso, é uma oportunidade de a gente voar, né? Muito legal que você tem percebido isso. E agora deixa eu te perguntar, até porque o nosso tempo está passando, né? E eu queria perguntar sobre as matérias aí que você que mais marcaram nesse tempo de Cavando Fontes. Três. Três. A primeira, não é puxando saco, não. Até falei para o Elvis mais cedo que eu ia falar essa, né? Mas foi a introdução à Bíblia, que me ajudou nessa questão da disciplina, de ter uma leitura organizada e que gera crescimento, que foi contigo, o pastor Daniel, que deu essa aula. Foi, se eu não me engano, a primeira aula, né? Então, essa para mim foi muito boa, porque ela agregou muito em mim, para mim, nesse sentido de buscar a ler, entender e colocar em prática na minha vida o que a palavra de Deus diz. A segunda aula foi do pastor Wagner, que é a de missiologia. A gente teve 2 aulas, ela foi dividida em 2 partes. E eu acho que eu considero ela porque dessa questão de eu sempre olhar para as missões do início e achar que eu não poderia fazer parte disso. E hoje eu estar incluído nisso, de uma forma a ser enviado e aprender como eu posso colocar em prática, como eu posso trabalhar futuramente sendo um pastor de uma igreja, fazer com que pessoas sejam enviadas tanto no local ou para outros países. E isso me deu uma visão mais ampla do que Deus pode fazer na minha vida, de onde Ele pode me mandar, por mais que tenha uns lugares aí que a gente fica com medo, né? Mas essa a aula de missiologia para mim foi muito boa. Ô, Larissa, minha irmã. E a terceira aula é a que finalizou hoje, que foi com o pastor Juarez, que é a de hermenêutica e homilética, que eu sempre, em São João, por estar só na célula, eu achava que eu era um cara eloquente, que, nossa, eu esmiuço a palavra de Deus, eu sei muita coisa. E eu lembro que, assim que eu cheguei aqui no Cavando, e eu até tinha, para mim, eu tinha uma polpa, né? Nossa, eu sei falar de Deus de uma forma diferente. E eu descobri que tudo isso era que eu não sou nada eloquente, que eu não buscava estudar a palavra da forma correta. E eu quebrei a cara. Mas o Cavando me ajudou a estruturar isso. Então aqui eu descobri que eu sou um cara muito tímido em relação a falar em público. Eu sou mais cara de pau do que organizado para falar em público. E essa aula do pastor Juarez, ela me ajudou bastante. Eu comecei a ver, porque eu já estava falando assim para mim, não, eu tenho dificuldade agora em falar em público, em preparar uma palavra, em preparar um sermão, ou qualquer coisa, até para mim mesmo. Mas na aula eu comecei a ver que todo esse processo do Cavando me ajudou a estruturar e a ter isso bem firme hoje. Então eu aprendi bastante e a aula ela veio para concretizar tudo que o Cavando me ensinou. Que legal, João. Que bênção. Nós estamos aqui. Minha mãe entrou. Estamos chegando aí no final da nossa live, né? O nosso tempo está encerrando. Eu queria que você desse uma palavra final para quem está nos ouvindo aqui. Bom, uma coisa que eu vou falar é que mudou para mim muito a minha visão foi aqui no Cavando Fontes, que é em relação a gente aceitar os desafios que Deus nos proporciona. Nem é que Ele nos dá, Ele nos proporciona passar por esses desafios. Eu me conheci, eu vim conhecer quem eu sou de verdade aqui no Cavando Fontes, nesse ciclo.
E isso não acontece só quando você vai para um seminário de teologia. Isso acontece no dia a dia. Se você começa a colocar a sua vida em disposição do mover de Deus, do mudar de Deus na sua vida, você vai conhecendo quem você é em Deus, não quem é você na sua visão, nos seus olhos. Então, o que eu quero dizer para cada um que está assistindo é que começa a olhar para a tua vida da forma que Deus te olha. E isso você não consegue sozinho, isso é em oração, é você olhar, buscar a Deus no íntimo e você se abrir para fazer o que Ele pede, o que Ele tem para você fazer, que são coisas extraordinárias. A gente pode ver como um grande desafio às vezes, uma dificuldade, mas assim que a gente começa a fazer, a gente descobre que se tivesse como a gente só trabalhar com isso, a gente trabalharia. Então, o meu recado é isso. Um beijo pro seu pai ali, pediram porque ele está assistindo. Ô, seu Rubens, saudade de você. Beijão, pai, mãe, Luísa, Laura, Larissa, Maico, Maiquinho. Amo vocês. Vocês Que são bom. top. Que alegria estar com você. Deus te abençoe, querido. Amém. E com esse coração, porque Deus vai te usar tremendamente cada vez mais. Amém. Amém? Com você e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Cuida.